Mulheres lindas, como vocês estão? Hoje nós vamos para mais uma leitura desse livro maravilhoso, o livro A Honra do Rosa, da autora Vivi Ribeiro. E assim como tem edificado a minha vida, eu tenho certeza que tem edificado a vida de vocês também. Então, por favor, compartilhe com o máximo de amigas que você puder. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber notificações de cada leitura concluída, tá bom? Então vamos lá? Capítulo 6. Conexões de uma mulher. Príncipes e princesas gastam mais tempo edificando pessoas ao redor de si do que se preocupando com seu próprio valor. Chris Vallotton. Coloque-me como um selo sobre o seu coração. Cântico dos Cânticos 8:6. Mulher foi criada para ter conexões. E essas conexões estão mais ligadas a completar um propósito do que completar uma pessoa. Na criação, Eva era um ser completo, assim como Adão. Pois Deus não cria nada incompleto. Por vezes, ouço expressões que sugerem que a mulher veio para completar o homem, o que não é verdade. Mas é fato que conexões com pessoas nos ajudam a completar a nossa missão. Toda vez que ministro às mulheres solteiras, divorciadas e viúvas, gosto de lembrar-lhes essa verdade. Não creio que uma mulher precise de alguém para se completar como pessoa. Em Jesus, nada falta para ela. Nesse contexto, um casamento não completa os cônjuges, mas transborda os planos de Deus na vida de um casal. Pensando sobre isso, o autor T.D. Jakes nos lembra de que conexões nos trazem cobertura. Uma mulher bem conectada é uma mulher coberta e o contrário também é verdade. Imagine uma extensão de tomadas cheias de possibilidades de conexões. Assim é o coração da mulher. A boa notícia é que, se não houver ninguém por perto, Deus nos cobrirá para se conectar a nós. Conexões estão mais ligadas a completar um propósito do que completar uma pessoa. Extrema importância, então, que a mulher preste atenção e seja cuidadosa com quem escolhe para se conectar e se cobrir, pois algumas dessas ligações podem levá-la à destruição. No Éden, Eva estava coberta por Deus e por Adão, mas durante uma tentação ela decidiu retirar de si a proteção do Criador, por causa de um desejo de viver independentemente e descoberta. Ela recebeu uma cobertura das trevas que a levou à morte. Por outro lado, uma mulher que ama a Deus e se entrega a Ele nunca está vulnerável e nunca precisa se sentir só, pois o próprio Deus se ligará a ela. Aquelas que se dizem solitárias, sem famílias ou marido, podem surpreendentemente encontrar nessa situação um grande privilégio, pois podem ser por completo cobertas pelo Rei. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, 4, 5. A grande pergunta aqui é: quem se conectará a você? Antes que responda a si mesma essa pergunta, gostaria de antecipar o fato de que as únicas coberturas que trazem proteção a uma mulher são as de Deus, a de seus pais, a de seu esposo, a de sua liderança espiritual e a de amizades entregues por Deus a ela. Alguém pode até questionar mesmo justamente a qualidade ou a presença da cobertura de seus pais, cônjuges ou amigos. No entanto, todas podemos entender que se essas coberturas porventura falharem, Deus poderá supri-las completamente. Leia este texto acerca de uma mulher que descobriu essa verdade. Sou uma mulher separada, mãe de um filho adolescente. Posso testemunhar que, a partir do momento em que me lancei aos braços do Pai sem receios, minha feminilidade, escondida como um tesouro perdido, foi revelada a mim mesma com valores, cores, perfumes e sabores. Deixei aos pés da cruz meus critérios de menina perdida, adolescente,
desvalorizada e por vezes mulher abandonada. Meu amado resgatou minha essência feminina e tem me tornado uma mulher sempre amparada. Um ciclo se completou e uma nova aliança com ele foi firmada para jamais ser rompida. Estou pronta para ser uma mulher que não vive mais sinceramente enganada por minhas falsas impressões a respeito de mim mesma. Agora sei quem sou e por que estou aqui. Ana Maria, a virtuosa. O perigo da desconexão. Perceba que o alvo de Satanás é a desconexão. Se uma pessoa não estiver em oração e não entender que está em uma batalha espiritual, nem ao menos perceberá que está se conectando a algo que faz mal a ela. As mulheres extremamente sensíveis e vulneráveis a seus humores, às suas variações hormonais, à rotina e atitudes que aparentemente as acompanham desde sempre. Provavelmente nem sabem o porquê de fazer o que fazem. Escute o alerta do Espírito Santo. Não acredite ou ceda a pensamentos e sensações como: sempre me acham brava e masculinizada, sou a mais mal-humorada das irmãs, sou durona e grosseira mesmo. Não caia na tentação de racionalizar esse estado com as suas próprias limitadas justificativas. Abra seus olhos e perceba que sua passividade e incapacidade em sobrepor certas atitudes estão ligadas a algo que está conectado a você. Dores de parto. Deus nos disse que por causa de uma conexão errada, nós mulheres teríamos partos dolorosos. Esse fato não diz respeito somente no aspecto físico de uma mulher quando entra em trabalho de parto. O que o Criador estava nos dizendo é que tudo o que geramos acontece por intermédio da dor. Não temos um Deus que nos empurra a dor, mas um Deus que nos liberta dela. Não há nada que ninguém possa fazer para que uma borboleta saia do casulo. Se você já teve a oportunidade de ver essa cena, se lembrará da aflição daquele pequeno ser em sua luta pela liberdade. A borboleta chega até a parar alguns segundos para um breve descanso. No entanto, caso alguém tente ajudá-la a sair, tentando adiantar o processo, ela cairá diretamente no chão e morrerá, sem nunca ter experimentado o prazer de voar. Meu Deus, que coisa mais linda! Uma mulher que ama a Deus se entrega a Ele, nunca está vulnerável e nunca precisa se sentir só, pois o próprio Deus se ligará a ela. Esse é o tipo de dor a que me refiro. Tudo na vida de uma mulher em dor é uma preparação para seus mais lindos voos. Sabe aquela dor que até hoje a arrepia só de lembrar? Ela a fortaleceu. A vergonha e o desespero? Elas a prepararam. O medo e o desânimo? Eles a forjaram para tudo o que você vive hoje e poderá viver amanhã. Gerar algo é conectar-se a alguém. Gerar uma vida é uma linda e íntima conexão de uma mulher com seu bebê. Gerar sonhos e propósitos é uma linda conexão com o Criador e consigo mesma. Contudo, lembre-se de que um lindo bebê vem depois de uma incrível dor de parto. Portanto, esteja pronta para receber a alegria e o refrigério na chegada dos frutos, oriundos do seu gerar. T.D. Jakes descreve dessa forma: do destino, as mulheres da promessa têm de sobrepujar a dor do espírito. O passado pode doer e a dor pode ser genuína. No entanto, você precisa aprender a entrar em contato com algo além de sua dor. Se você não tiver desejo, não terá tenacidade para ressuscitar. O desejo retornará. Depois que a dor passa, vem o desejo, e o desejo é necessário para que você seja produtiva de novo. Nenhuma filha do rei deixa o seu bebê na maternidade porque a dor foi maior que o prazer de dar à luz. Que a sua dor não a impeça de receber o que virá em suas mãos. Não deixe para trás os bebês gorduchos e sorridentes por conta de sentimentos secos e cruéis. Decida ser feliz, mesmo em meio a ambientes cinza, silenciosos e frios, como uma sala de parto. Somos geradoras que conectam a vida. Somos pacificadoras e mediadoras da bonança. Aleluia. As conectoras. Certa vez aprendi uma frase de que gosto muito.
A mulher dá a entrada legal à vida. Outra forma de dizer é que a mulher exerce o papel de ser uma conectora na vida de outra pessoa. Somos geradoras que conectam a vida, somos pacificadoras e mediadoras da bonança. As Escrituras dizem a nosso respeito, parafraseando: bem-aventuradas as pacificadoras, pois serão chamadas filhas de Deus. Mateus 5:9. A conectora é aquela que liga partes, aquela que une e restaura, apazigua, aproxima, atrai, gera e concebe encontros. Na gramática, os chamados conectivos são conjunções que unem orações. São palavras que usamos o tempo todo e que são imprescindíveis para que comuniquemos o que desejamos. São elas: e, nem, pois, além disso, ainda, não só, mas também, por um lado, por outro lado, depois, logo após, finalmente, em primeiro lugar, em segundo lugar, do mesmo modo. Que grande força e importância existe naquilo que é capaz de conectar. As conexões da mulher acontecerão em diversos ambientes e ela terá a incrível capacidade de promovê-las, como a família, o trabalho, os estudos, objetos, em relacionamentos formais, informais e, é claro, com o próprio Deus. Os sinais da força conectora da mulher já se expressam em sua própria natureza. As riquezas que suas emoções, a visão dos detalhes, a subjetividade, a noção de risco e perigo e a aptidão aguçada em estabelecer vínculos pessoais profundos. O psiquiatra e pastor Fábio Damasceno descreve da seguinte forma: a mulher promove a liga afetiva na família com maior intensidade. Ela tem um senso de pertencer, portanto, ativa essa percepção em todos à sua volta. Somos todas conectoras. Você é uma conectora, ainda que não creia, e talvez seja a única que não perceba. A questão, então, não é se você é uma conectora, mas se você é uma sábia conectora. As mulheres que têm dificuldade em exercer esse papel dentro de suas casas, pois não tiveram o aprendizado do modelo feminino dentro dela, mas certamente estabelece conexões em outros âmbitos, sabem muito bem exercer conexões no trabalho com suas opiniões e ideias, ou mesmo conexões com seus amados sapatos. Toda conexão que nasce de dentro do coração doente de uma mulher é centrado em seu próprio eu. O mundo espiritual conhece bem o poder de conexão da mulher. Como afirmou T.D. Jakes, a humanidade, que foi o fruto da conexão de Adão e Eva, povoou o planeta, criou o automóvel, desenvolveu a ciência, expressou as artes e explorou o espaço. Existe um potencial extraordinário em mulheres conectoras. Há, porém, diferentes formas de estabelecer essas conexões. Conexões egoístas. Algumas mulheres têm usado sua força conectora tal como Eva. O alvo de suas conexões tornou-se o egoísmo. Na verdade, toda conexão que nasce de dentro do coração doente de uma mulher é centrado em seu próprio eu. Leia no relato bíblico e identifique os traços de seu egoísmo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Gênesis 3:6. O resultado de conexões com motivações egoístas são atitudes precipitadas e tomadas sem conselhos. E essa é quase que invariavelmente uma estratégia frustrada. São os famosos vi e comprei, senti e falei, ou só eu sei cuidar de mim mesma. Pensamentos assim são altamente perigosos, pois na verdade apenas Deus sabe e conhece o que é bom para uma pessoa. Antes de agir, pergunte a Ele sempre. A questão, então, não é se você é uma conectora, mas se é uma sábia conectora. Eva não perguntou, se precipitou e tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. Qual foi o resultado de tudo isso? Morte e prisão, pois eles foram mandados embora do jardim do Éden para cultivar o solo. Uma conexão errada faz você se ligar a alguém, a uma situação ou a um problema que marcará a sua vida, mesmo se a parte inocente e vitimizada for a sua. Escolhas de coberturas e conexões
não podem partir de um coração egoísta e precipitado. Conexões altruístas. Há mulheres que escolhem usar sua força conectora como Abigail, uma linda mulher que tinha tudo para ter sua vida presa a um destino arranjado. Contudo, ela que era de bom entendimento e formosa, tinha no coração uma conexão que a cada dia revelava que não havia nascido para aquele fim ao qual parecia estar destinada. Diferentemente de Eva, o alvo de Abigail foi o altruísmo. A Bíblia fala acerca de uma situação extremamente difícil pela qual essa mulher passou. Abigail era casada com um verdadeiro tronco. Nabal, ao que tudo parece, era um homem extremamente grosseiro, sem o mínimo senso de hombridade e cavalheirismo. Em sua ignorância, ele peitou Davi e seu grupo e teve a sua morte e de todos os seus decretada. Tudo seria um desastre se não surgisse em cena a bela Abigail, a sábia conectora que deu início a um plano para neutralizar as ações repugnantes de seu marido. Foi necessário muito esforço para isso. Perceba como você tem usado sua capacidade conectora e use-a com sabedoria. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos pressados e os carregou em jumentos. 1 Samuel 25:18. A estratégia de Abigail foi a mansidão e a brandura. Ela se dedicou muito para fazer todos os presentes e certamente precisou de grande ajuda para preparar todos eles. Certamente deve ter levado algum tempo para que ela pensasse e refletisse como entraria em cena e como se comportaria no momento crucial em que se encontraria com aqueles que juraram matar a sua família. A Bíblia descreve: ela caiu a seus pés e disse: "Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer." 1 Samuel 25:24. Como toda conexão conduzida pelo Senhor, a ação de Abigail resultou em vida e liberdade. Resultou até em um lindo romance com Davi após a morte de Nabal. Anos mais tarde, aquela mulher se tornaria uma rainha. E chamou a atenção daquele que seria o rei. Sua conexão pacífica, sábia e feminina. Essa foi uma mulher que honrou a sua essência. Davi disse a Abigail: "Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia." 1 Samuel 25:32-34. Perceba como você tem usado sua capacidade conectora e use-a com sabedoria. Por vezes, você realmente não precisa de uma conselheira para ouvi-la e ajudá-la, mas de uma intérprete que traduza o que há em seu coração e a faça perceber que a maior parte de seus problemas vem de si mesma. Descontamine suas conexões recheadas de egoísmo, precipitação, morte e prisão, mas se permita ser usada para implantar o reino de Jesus. Deixar o egoísmo significa ser possível unir a linguagem, os sonhos, as orações àqueles que serão conectados a você. Assim foi com Abigail. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: "Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher." Ela se levantou, inclinou-se rosto em terra e disse: "Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu Senhor." 1 Samuel 25:40-41. Nosso amado decidiu se conectar a você, então seja uma conectora sábia, a exemplo de como Jesus se conecta em sua vida. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós.
aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Escritoras espirituais. No livro O Século do Espírito Santo, o autor Vincent Cian desvenda os movimentos do Espírito Santo ao longo do século XX, destacando personalidades marcantes nesse período da história. Como não poderia deixar de ser, o autor aponta para a vida de mulheres que exerceram o poder da oração em seu papel reconciliador e conector, promovendo poderosas conexões espirituais. O autor cita que foi uma mulher que abriu porta para o século do Espírito Santo. Seu nome é Agnes Osmond, uma humilde pregadora que marcou a história da igreja com sua paixão e derramamento do Espírito em sua vida. O momento vivido por Agnes, ainda com 30 anos de idade, foi o prenúncio de um século em que as mulheres ministrariam como nunca na história da igreja. Agnes é uma conexão entre uma longa linhagem de mulheres pregadoras que a precederam no século XIX, como Catherine, com uma sucessão de ministras que impactariam o mundo no século XX e XXI, como Joyce Meyer, e tantas outras. Outro relato impressionante é sobre a Igreja do Evangelho Pleno, pastoreada por Yong-Shu, em Seul, durante o cenário do pós-guerra ao final da década de 50, e um avivamento que sucedeu a partir de então. A Igreja de Shu ainda estava no início de seu crescimento quando ele teve uma experiência relatada em um diálogo transliterado que segue. O Senhor começou a falar comigo. Yang-Shu, de quem eu nasci? De uma mulher, Senhor, respondi. De quem eram os seios que me amamentaram? De uma mulher, Senhor. E quem me seguiu durante todo o meu ministério e ajudou a satisfazer minhas necessidades? As mulheres, disse eu. Quem ficou comigo até os últimos minutos da minha crucificação? As mulheres. Quem veio ungir o meu corpo para sepultamento? As mulheres. Quem foi a primeira testemunha da minha ressurreição? Maria Madalena, uma mulher. A todas as minhas perguntas, você respondeu com referência a mulheres. Então, por que você tem medo de mulheres? Durante meu ministério terreno, vivi cercado de mulheres queridas e maravilhosas. Então, por que não poderia meu corpo, a igreja, estar rodeada e ser auxiliada por mulheres também? O que eu poderia fazer? O Senhor deixou muito claro para mim, que era sua vontade de que as mulheres trabalhassem na igreja. Para o assombro dos homens da época, Shu deixou as mulheres a maioria da liderança dos grupos familiares, resultando em uma explosão de 90% do crescimento daquela igreja. A Igreja do Evangelho Pleno já reuniu o incrível número de mais de 1 milhão de membros. Além dos grupos familiares, o ministério de Shu trouxe à luz um movimento de oração marcante no fim do século. O movimento da igreja era liderado pela sogra de Shu, Jay-Shu Shu, que concebeu o agora popular conceito do monte de oração. O subsequente movimento de oração na década de 90 encontrou muitas líderes entre as mulheres cheias do Espírito Santo. Billy Graham e Cindy Jacobs são exemplos dessas mulheres. A oração os colocará em ambiente de total possibilidade de mudanças e revelações. A oração nada mais é do que gerar. E como sabemos, gerar, ser uma conectora quer dizer que somos intercessoras por natureza. Seja despertada para esse chamado. Termino com uma história de avivamento impactante, onde 2 senhoras entenderam o seu privilégio de gerar no reino de Deus. Ao oeste da costa da Escócia existe um pequeno grupo de ilhas chamado Hébridas, entre 1949 e 1952. Um grande avivamento aconteceu nessas ilhas, em resposta à oração do povo de Deus. O maior instrumento desta renovação foi o evangelista Duncan Campbell e 2 senhoras de idade que eram suas intercessoras. Elas eram 2 irmãs chamadas Paige e Christine Smith. Duncan Campbell veio para as ilhas de Lewis para fazer uma campanha evangelística de 2 semanas e acabou ficando 2 anos. Ele mesmo declarou isso em uma de suas cartas. Em uma pequena e tradicional casa inglesa, bem ao lado da estrada, viviam 2 irmãs de idades já avançadas. Paige tinha 82 anos e Christine 84. Paige era uma praticante cega e sua irmã Christine vivia sempre encurvada pelas suas constantes crises de artrite. Incapaz de frequentar um culto público, sua pequena casa se transformou em um santuário onde se encontravam diariamente com o Senhor e onde Deus lhes fez uma promessa: eu derramarei água sobre os sedentos
e grande chuva sobre as terras que estão secas. Depois de receberem esta palavra do Senhor, as duas intercessoras clamavam dia e noite em oração, até que um dia Paige teve uma revelação. O avivamento estava vindo do alto dos céus e a igreja de seus pais seria cheia novamente com muitas pessoas jovens. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Provérbios 31:25. Conexões com um homem de honra. O resgate da essência feminina só é possível pela busca de um verdadeiro relacionamento com o Criador. Isso será o bastante. No entanto, existe um tipo de conexão tão profunda que revela de forma singular esse resgate. A ligação com o homem também resgatado em sua essência, um homem de honra. Para muitos, o esperar, receber e viver com um homem de honra é a prova final de uma mulher madura e cheia do Espírito de Deus. Encontrar o Criador nos olhos de um homem testifica que uma glória será demonstrada naquela união. Um homem precisa estar tão cheio do Espírito para entender que também possui chaves que abrem o coração de sua mulher, a ponto de amá-la, de entendê-la com todos os recursos que recebe diariamente do Criador. Como é a essência desse homem? O escopo da masculinidade sadia contém uma resolução, um processo, estágios e ritmos de passagem. A resolução deve conter os valores plausíveis bíblicos que expressam o plano original de Deus para o homem: espiritualidade, liderança, caráter e legado. Os estágios de sua masculinidade, segundo sugere o autor John Eldredge, são filho, amado, cowboy, guerreiro, amante, rei e sábio. Os ritmos de passagem, por sua vez, consistem em intencionalmente celebrar as fases da masculinidade com marcos para que haja o desfecho de um ciclo e a entrada em outro. São os marcos que elucidam o necessário para a próxima fase da vida do homem. Vale salientar que a figura masculina sempre será vital na formação de um homem em todo o seu trajeto de vida, que envolve iniciação, suporte, parâmetro e mentoreio. A masculinidade sempre será concedida, no caso, por outro homem. Fabiano Ribeiro, pastor da igreja da cidade em São José dos Campos, o pastor executivo da rede de igrejas da cidade. Assim como as mulheres, homens têm uma jornada de vida. Viver, receber cura e progredir em cada uma delas é de vital importância para sua formação e masculinidade. Agora as boas notícias. A primeira é que há como reparar e restaurar o coração dos homens que convivem com você, filhos, maridos, pais e amigos. E a segunda notícia é que isso não tem nada a ver com você. Não está em suas mãos as transformações necessárias, mas certamente elas encontram apoio em seus joelhos e no poder da oração. As transformações dos homens de sua vida não serão planejadas nem conduzidas por você. Pare de empurrá-los para congressos, para lerem livros, para retiros ou para conversar com algum líder espiritual. Chega a ser cômico a postura de algumas mulheres que realmente acreditam que os homens serão mudados por seus planos humanos. Eles simplesmente não são mais uma medalha de sucesso com os dizeres mulher bem-sucedida para se conquistar. Então, qual o nosso papel de cura deles? A oração os colocará em ambientes de total possibilidades de mudanças e relações. Ajude a reconhecer quais são as lacunas desse parceiro, sem acusações. Intensifique sua oração e busque ser apoio para ele. Refaça qualquer base que estiver perdida. Seja você uma intercessora junto ao Pai. Apenas Ele pode conduzi-lo novamente ao caminho rumo à restauração. Poderíamos dedicar um livro inteiro a conexões de uma mulher e um homem, que são sempre misteriosas e belas, como descreveu Salomão. Porém, encerrarei com as palavras de um homem de honra que tem caminhado ao lado de meu próprio resgate. Eu e as minhas meninas. Grande parte dos homens sonha em ser pai de menino. Eu tinha esse sonho. Lembro-me da minha engraçada reação ao saber que o meu segundo filho seria uma menina. Minha esposa lembra-se disso até hoje e ri. Com o tempo, me apaixonei pelo feminino e percebi as grandes oportunidades que Deus me deu para aprender com as minhas meninas, minhas duas filhas e a minha querida esposa. Tenho aprendido a ser sensível à dor dos outros e a ver o mundo com um pouco mais de detalhe. Tenho aprendido a sonhar, pois o universo feminino é recheado de subjetividade.
Tenho aprendido a ser cavalheiro e cortês, porque é constrangedor tratar uma mulher de qualquer jeito. Tenho aprendido a ser sacerdote espiritual, não só no ensino das Escrituras, mas estar na intercessão e receber palavras da parte de Deus para elas. Tenho aprendido a ser manso e paciente. Sem essas qualidades, é impossível alcançar o coração de uma mulher. Tenho aprendido a me comunicar com o coração delas. São mestres nessa arte. Tenho aprendido a amar a Deus para valer, pois as mulheres naturalmente têm um coração mais aberto para Deus. Tenho aprendido a apreciar o belo. A beleza de uma mulher é inesquecível, inquestionável. Tenho aprendido a me desculpar, pois tenho visto como elas podem ser machucadas facilmente. Louvo a Deus, porque Ele me deu essas meninas para se revelar a mim de uma maneira única. Para você que é mulher, busque sua verdadeira alma feminina, assim você acrescentará muito da revelação de Deus para os que estão à sua volta. Para os homens sugiro sempre: é tempo de aprender com as mulheres, mas não deixe de amá-las. Enquanto isso, eu continuo a missão de aprender, amar e cuidar das minhas meninas. Fabiano Ribeiro, um aprendiz do universo feminino. Amizade entre mulheres. Você já ouviu falar que não existem verdadeiras amizades entre mulheres? Em nossa cultura, estamos sob uma falsa concepção de que não temos verdadeiras amigas. Isso é um efeito direto da comparação e da frustração vindas dos rompimentos destrutivos. O coração de uma mulher se gela quando a confiança de ter deixado alguém entrar em sua intimidade é quebrada. Existe, porém, um poder nas belas e saudáveis amizades entre mulheres. Eu as chamo de Encontro das Águas, inspirada por uma canção com o mesmo nome, de autoria de Ana Paula Valadão. Cada mulher é uma fonte de água a jorrar, como Jesus disse à mulher samaritana. Por isso gosto de pensar que se duas ou mais mulheres estiverem em unidade, acontecerá um misturar de suas águas. Consequentemente, cada uma delas receberá de outra uma nova e diferente porção de poder, vida e amor, vindas do próprio Deus. Em Manaus, Amazonas, tive a oportunidade de vivenciar o encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Um espetáculo à parte. A força e a beleza desse encontro são extraordinárias. Cada um deles possui pH, temperatura, densidade, cor e velocidades diferentes, ou seja, são únicos. Por essa razão, não se misturam completamente, mas juntos dão volume e intensidade às águas manauaras. Nós também somos únicas, por isso que cada encontro nosso, algo ainda mais poderoso acontece, uma explosão da vida do Criador em nós. Creio que sempre recebemos presentes no convívio com outras mulheres. Não desejo que nosso ministério com elas seja conhecido por suas atividades ou estrutura, mas pela paixão de mulheres por seu amado e por relacionamentos fortes e lindos entre mulheres e suas gerações. Mais uma vez aprendo com mulheres que foram colocadas na Bíblia para nos inspirar: Orfa, Ruth e Noemi. O relacionamento entre essas mulheres nos ensina e nos direciona para como podemos viver umas com as outras. No livro de Ruth, lemos como Noemi, a sogra de Orfa e Ruth, decidiu voltar para sua terra natal depois que perdera seu marido e 2 filhos. Orfa era a mais jovem das 3 e representa o projeto do eu. As águas que fluíam da sua vida provinham dela mesma. O significado hebraico do seu nome sugere pescoço, ou nunca. Daí, a interpretação de Orfa é aquela que volta às costas. Diante das dificuldades enfrentadas e da proposta de Noemi, Orfa voltou para o seu povo, para os seus deuses, em busca da sua própria felicidade. Aprendemos com essa mulher que, enquanto o foco de vida for ter e ser para si mesma, não existirão conexões fortes e duradouras. Mulheres curadas têm a capacidade de elogiar outras, mulheres com o coração livre de inveja e ciúmes. Noemi, a sogra, representa o projeto do você, e era a mulher que tinha suas águas fluindo em direção aos que estavam à sua volta. Seu nome significa minha doçura. A narrativa deixa explícita a postura altruísta de Noemi, que insistiu que as noras não se preocupassem com ela, desejou que fossem felizes e as beijou. Tão meiga, tão carinhosa, tão doce. As suas águas não poderiam ser contidas dentro dela. Muitas vezes o projeto você significa que talvez em uma amizade você nunca receberá de volta uma partilha ou uma retribuição. Será que você está disposta a não receber nada em troca?
Por fim, Ruth representa o projeto de vida Nós, e claramente tinha suas águas fluindo de seu coração em direção ao de Noemi. O nome Ruth em hebraico significa amiga, e esse realmente foi seu carisma. Ruth não estava interessada em ser feliz sozinha. Para ela, só valeria a pena ser feliz se todas fossem felizes juntas. Foram suas palavras: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Ruth, capítulo 1, 16 e 17. O encontro de duas mulheres que reconheceram mutuamente o fluir das águas requer entregas, sacrifícios e confiança. Não queira se conectar a mulheres sem que esse preço seja pago. Seja o fluir entre mãe e filha, seja amigas entre nora e sogra, entre vizinhas, que esses vínculos sejam fortes o suficiente para vencer essas etapas. O encontro de duas mulheres que reconhecem o fluir das águas também promove vida, alimento, amor que preenche, inspiração para prosseguir e uma herança profética. Amigas se tornam o rosto de Deus umas para as outras, rosto de graça, misericórdia e alegria. A amizade entre mulheres flui nas águas profundas do coração em que Deus habita, e a transformação acontece. Ter uma amizade profunda reflete maturidade e intimidade com Deus. As amizades precisam ser alimentadas, protegidas e batalhadas. Para que uma mulher desfrute de um relacionamento, ela deve se arrepender de sua necessidade de controlar e de sua insistência para que as pessoas a preencham. Para mim, o maior nível de maturidade entre mulheres é o viver uma verdade de se alegrar verdadeiramente com a vitória da outra. Se alegrar quando se é amiga da noiva. Em Romanos 12, 15. Lemos que devemos nos alegrar com as que se alegram. A capacidade de se alegrar com quem acaba de ganhar algo de muito valor é o mesmo que regar seu jardim, onde está crescendo suas próprias vitórias e milagres. Rendidas ao verdadeiro amor. Na Bíblia, Cântico dos Cânticos é um livro poético que tem como personagens a noiva Sulamita e o rei Salomão, e as amigas da noiva chamadas de filhas de Jerusalém. Podemos fazer o exercício de não nos identificarmos primeiramente com a noiva, mas com suas amigas. Filhas de Jerusalém, mulheres femininas que revelam sua beleza e realeza e que são capazes de celebrar e reconhecer a alegria e o valor de outras. Ouça a sua canção. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Cântico dos Cânticos 1:4. Existe uma grande verdade nas canções das filhas de Jerusalém. Quando uma mulher se alegra com outras, elas estão, na verdade, exaltando ao rei, deparando-se com seus feitos e sua glória, ainda que sejam relevadas na vida de outra. Suas canções nos dizem: mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Cântico dos Cânticos 3:11. Mulheres curadas e com verdadeiras motivações em relacionamentos saudáveis têm a capacidade de elogiar outras mulheres com o coração livre de inveja e ciúmes. As filhas de Jerusalém dizem à noiva: que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó, você das mulheres, a mais linda. Cântico dos Cânticos 5:9. Elas continuam: quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exercício e suas bandeiras? Cântico dos Cânticos 6:10. Essa mulher, filha de Jerusalém, estará pronta para ser uma auxiliadora para ajudar as necessidades de outras. Quando uma mulher chega nesse ponto de doação, sua vida está completa para amar sem parar. Para onde foi seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado e procuraremos com você. Cântico dos Cânticos 6:1. Pode parecer uma realidade muito distante ser como uma filha de Jerusalém, livre de qualquer comparação, inveja ou ciúmes em relação às outras mulheres. A chave está no fato de que alguém só será altruísta em seus sentimentos e pensamentos se entender o verdadeiro amor. O livro de Cântico dos Cânticos também fala do amor de Jesus por mim e por você. Somos sim capazes de amar outras e nos alegrarmos com suas alegrias, pois o amor de Jesus em nós nos faz completas para amarmos tudo o que Ele ama. A palavra de Deus descreve a força desse amor inabalável, dizendo que o amor é tão forte quanto a morte.
Cânticos do Cânticos 8:6. Um amor que flui sem que nada o impeça, nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Cântico dos Cânticos 8:7. Descubra as correntezas do amor de Deus que flui em seu coração e a partir dele você será uma conectora sábia, alegrando-se verdadeiramente com as outras pessoas e gerando poderosos legados. Meninas, finalizamos nosso 6º capítulo hoje e até o próximo. Deus abençoe.